Bom dia, que Deus nos abençoe, possamos todos nós, nesta manhã, termos aqui um encontro agradável e que possa ser, acima de tudo, proveitoso. Nós fazemos aqui, aos domingos de manhã, como certamente a maioria já sabe, um estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, cabe-nos aqui abordar o capítulo 17, Sede Perfeitos, numa sequência já iniciada na semana passada pelo Nelson Crivelin. Hoje nós vamos nos ater mais especificamente à sequência onde se encontra a parábola do semeador. O título do capítulo, Sede Perfeitos, é uma abordagem feita pelo Allan Kardec nesse capítulo 17, em que ele retoma o pensamento de Jesus, como faz de resto em todos os capítulos, numa passagem em que o Cristo falava, mais especificamente no Sermão da Montanha, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos perseguem, vos caluniam, orai por eles, etc, etc. E também dizia, porque se você saudar somente aquele que saúda você, o que é que você faz nisso demais? Os pagãos também não fazem o mesmo. Se você amar só aquele que ama você, o que é que você faz nisso demais? Os publicanos também fazem isso. Ele se referia naturalmente a pessoas que eram tidas pelos judeus como pessoas de má vida, pessoas inferiores. Então ele estabelecia naturalmente um desafio, um confronto, para propor a eles algo mais. Vocês são melhores, vocês se acham melhores do que os outros, então vocês têm que fazer mais. E na sequência que aparece então esta fala: sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial, que se levante o sol sobre todos, que faça chover sobre justos e injustos, bons e maus. Esse sede perfeitos, portanto, essa perfeição a que Jesus se referia, tal qual o Kardec nos explica aqui, logo na abertura dessa abordagem, não é propriamente a perfeição infinita possuída por Deus, porque nós sabemos que a criatura jamais alcançará a perfeição de Deus, nunca se igualará a Deus. Mas ele se refere, obviamente, falando a pessoas incultas, a pessoas atrasadas, que não conseguiriam apreender nuances tão delicadas como esta. Ele propunha uma meta, propunha um desafio, né? Ele se refere àquilo que a criatura é capaz de desenvolver. Tudo aquilo que nós podemos alcançar mediante o nosso esforço, o conjunto de perfeições passível de ser alcançado por nós. Era disso que ele queria falar. Então é isso que ele explica logo no início: sede perfeitos. Essa parábola do semeador, que vem logo em seguida, é uma inclusão que ele fez naturalmente para ilustrar bem essa ideia. Nós temos no Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da segunda parte, chamado Pluralidade das Existências, nós temos ali, esse eu vou deixar um pouquinho para depois. No capítulo 1, vamos falar desse antes de tudo. Capítulo 1 da terceira parte, chamado A Lei Divina ou Natural, nós temos ali uma afirmação assim: a lei natural é a lei divina, a única necessária para a felicidade do homem. Ela diz ao homem o que ele deve ou não fazer,
e ele só é infeliz porque se afasta dela. E mais um pouco, ela é de todos os tempos, de todos os lugares. Ela é imutável como o próprio Deus. Ocorre que a lei divina é sim imutável, é de todos os tempos, é de todos os lugares. Mas ao longo de todos os tempos, ao longo da história, ao longo da civilização, do crescimento gradativo, do desenvolvimento gradativo da compreensão do ser humano, é óbvio que aqueles que se fizeram os expositores, aqueles que muitas vezes nós chamamos de profetas, aqueles que em todas as épocas estiveram aqui como missionários junto à humanidade, com a tarefa de trazer a lei divina, de pregá-la aos homens. É óbvio que eles, na época que viveram, de acordo com o meio em que viveram, com as dificuldades que enfrentaram, eles se viram diante da necessidade de apropriar as coisas que diziam, inclusive a sua linguagem, à capacidade das pessoas que estavam ouvindo. Então, a lei divina tem sido apresentada aos homens de diferentes maneiras, na sua forma, ao longo de todo o tempo, em virtude das próprias limitações em que se encontrava a humanidade de cada lugar, de cada momento. E há também um outro problema. Os próprios pregadores, os próprios missionários, os próprios profetas, eles mesmos, muitas vezes, tinham suas próprias limitações. Então, eles nem sempre tinham também a capacidade plena para expor, para interpretar, para transmitir da forma mais adequada. Agora, algo que, obviamente, ao longo de todos os tempos, sempre apresentou uma disparidade, uma diversidade muito grande, é a capacidade de compreensão, a capacidade de absorção nossa, do ser humano. Isso tem variado muito ao longo do tempo. A forma como cada um de nós recebe, acolhe, compreende os ensinamentos e, em consequência disso, o tipo de resposta que cada um de nós oferece a essa mensagem varia muito. E é uma coisa óbvia. Jesus, então, não poderia deixar de abordar essa questão. Ele o fez, provavelmente em várias ocasiões, mas uma delas é esta aqui, é esta parábola do semeador. Ela nos mostra exatamente essa diversidade, a forma como as pessoas recebem de maneira diferente, como compreendem de maneira diferente e, evidentemente, por causa disso mesmo, respondem de maneira diferente a essa pregação. Essa parábola está presente nos chamados evangelhos sinóticos. Nós temos aí na chamada Bíblia, e mais especificamente no Novo Testamento, que é aquele conjunto de 27 livros que compõem aqui a Bíblia cristã. A Bíblia cristã se divide em duas partes básicas, todos nós sabemos: Velho Testamento e Novo Testamento. Aquilo que nós chamamos de Velho Testamento é a Bíblia hebraica. Nós, cristãos, chamamos isso de Velho Testamento. O Novo Testamento é aquilo que veio depois de Jesus, que veio com Jesus e os seus seguidores, os seus continuadores. Dentro, então, do Novo Testamento, nós temos 27 livros, sendo que desses 27, 4 são evangelhos. São os chamados evangelhos oficiais, canônicos. Canônicos porque foram, no tempo oportuno, inseridos no cânone. Ali por volta do século III, século IV, alguém com autoridade para isso, evidentemente, estabeleceu
que esses 4 evangelhos seriam os oficiais. Havia dezenas de evangelhos circulando. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, esses são os nomes que constam aqui, e esta parábola se encontra em 3 deles. Como eu coloquei lá, em Mateus no capítulo 13, em Marcos no capítulo 4 e em Lucas no capítulo 8. Resumidamente, essa parábola nos diz o seguinte: aquele que semeia saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Uma outra parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde a terra era pouco profunda, e logo brotou, logo nasceu. Mas, como a terra era pouco profunda, saindo o sol, queimou a planta. E como ela não tinha raízes, ela secou. Outra parte da semente caiu em meio a espinheiros. Crescendo os espinhos, sufocaram a semente. E por fim, uma parte da semente caiu em terra boa e produziu fruto. Um a 100 por 1, outro a 60 por 1, outro a 30 por 1. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Essa frase era meio que repetitiva nas pregações, conforme a gente lê nos evangelhos. Ela significa, obviamente, entenda quem puder. E na verdade pouca gente tinha condição de entender. Aqui, especificamente nesta narrativa, nós temos um caso típico disso. Os discípulos, essa aqui é tida como a primeira das parábolas propostas por Jesus, esta parábola do semeador. Ela foi dita já então na cidade de Cafarnaum, ele num barco, afastando-se da margem, afastando-se da multidão, a multidão na areia, lá na terra, e ele falando à multidão. Os discípulos, depois disso, o questionaram: por que você fala ao povo por parábolas? Ele disse: eu falo a eles por parábolas porque a eles não foi dado compreender os mistérios do reino de Deus. A vocês foi, mas a eles não. Eles, vendo, não percebem, ouvindo, não compreendem. Mas é óbvio que ele foi condescendente com eles próprios nesse momento, porque todos nós aqui sabemos que nem eles tinham condições tão grandes assim de compreender as coisas que Jesus falava. Tanto é que depois dessa parábola, eles próprios o questionaram: explica-nos esta parábola. E a narrativa evangélica faz supor que ele até se surpreendeu, mas nem vocês entenderam? E é importante que a gente comece exatamente pela explicação dele, porque essa é uma das raras vezes em que a gente encontra nos evangelhos uma explicação acerca de uma parábola dada por ele mesmo. Essa é uma delas. Deve haver no máximo mais uma ou duas. Uma que eu me lembro é aquela do joio e do trigo, e não me lembro de mais nenhuma. Ele, quando indagado pelos seus discípulos, ele disse assim: aquele que semeia é aquele que planta. Ele não disse quem era, que era ele mesmo. Naturalmente que era ele mesmo, é aquele que prega o evangelho. Mas nós podemos também entender que semeador é qualquer pessoa que ensina. Um professor é um semeador. Qualquer pessoa que de alguma forma transmite uma ideia, planta alguma coisa. Especificamente no caso, tratava-se da pregação do evangelho. Aí ele fala assim: a semente
é a mensagem do Evangelho. Aquela que cai à beira do caminho, os pássaros comem, é quando a pessoa ouve e não compreende. Aí vem o maligno e tira dela aquilo que foi ali plantado, para que não dê frutos. E aqui cabe um comentáriozinho rápido. Como eu disse, essa parábola está em 3 dos evangelhos oficiais. Esses 3 são chamados também de sinóticos. São considerados sinóticos porque eles são muito semelhantes, não iguais, há diferenças. Mas sinótico porque você pode dividir em colunas e colocar os textos de um, de outro e compará-los. Você pode lê-los simultaneamente e até fazer comparações. É por isso que eles se chamam geralmente de sinóticos. Mas em Mateus, nós temos a palavra, nesse momento da explicação de Jesus, a palavra usada é maligno. Vem o maligno e retira do coração aquilo que foi plantado, para que não dê frutos. Em Marcos, capítulo 4, quando Jesus dá a explicação, aparece a palavra Satanás. Vem Satanás e retira o que foi plantado. Em Lucas, nesse mesmo lugar, aparece a palavra diabo. Vem o diabo e tira o que foi plantado. Questão talvez de tradução, da forma como cada um escreveu, sabe-se lá. O fato é que, alguém dirá, mas não é tudo a mesma coisa? É, óbvio que é tudo a mesma coisa, não é? Só que não é aquilo que as religiões tradicionais cristãs entendem. Do nosso ponto de vista, evidentemente, respeitando a todas as demais interpretações, isso tem uma outra conotação. Maligno, o mal. Todos nós temos adversários internos e externos. Dentro de nós, numa proporção ou noutra, em cada um de nós, reside egoísmo, orgulho, cobiça, inveja, ciúme, uma série de paixões das quais nós ainda não nos libertamos e que, de alguma forma, com alguma intensidade, maior ou menor, interferem com o modo com que nós absorvemos ensinamentos e o tipo de resposta que nós damos a eles. Todos nós temos essas limitações, esses adversários internos. Mas nós não temos apenas adversários internos. Há também, obviamente, é provável que aqui, logo que eu comecei a falar, muitos tenham pensado nos chamados obsessores. Também vale. Temos influenciações espirituais que podem atrapalhar a nossa compreensão, a nossa absorção dos ensinamentos, o modo como nós procuramos colocá-los em prática. Influenciações espirituais não precisa ser médium propriamente dito para recebê-las, porque sob esse aspecto, receber influenciações espirituais, boas ou más, seja do anjo guardião, no caso das boas, ou um espírito bom, um espírito amigo, seja de um obsessor, todos nós, invariavelmente, somos influenciados. A intensidade, as consequências, como isso ocorre, depende muito da guarida que nós ofereçamos a essas influenciações, o tipo de sintonia que nós ofereçamos. Mas todos podemos ser influenciados e somos influenciados. São as chamadas influências ocultas, muitas vezes. Não precisa ser médium. Aquilo que o Kardec chama de médium, que é aquele que é portador de mediunidade ostensiva, aquele que é capaz de proporcionar um fenômeno mediúnico, psicografar,
atuar mediunicamente por psicofonia, proporcionar um fenômeno de efeito físico, ser vidente, ser audiente. Não precisa nada disso. Para ser influenciado, não. Agora, nós também recebemos outros tipos de influências cotidianamente, que interferem, que atrapalham, que muitas vezes nos desviam do entendimento mais adequado de cada coisa. Nós temos influências muito fortes, temos amigos, temos a imprensa, a televisão, temos a internet, que exerce uma influência nefasta para quem se deixa influenciar, evidentemente, porque a internet é um instrumento fantástico, tudo depende do uso que se faça dela. Enfim, somos alcançados a todo momento por influências de todo tipo. Então, quando ele fala nessa explicação, a semente foi plantada ali, mas o terreno é duro, vem o pássaro e come, ou seja, vem o maligno e retira. Ora, maligno, Satanás, diabo, Satanás, a palavra Satã em grego, acho que no hebraico também, né, Zé? Significa adversário, adversário. Todos temos adversários internos, como eu já disse, egoísmo, orgulho, todas as paixões, e adversários externos. Adversários externos são todos aqueles que de alguma forma conseguem nos influenciar negativamente, porque nós permitimos que isso ocorra. Diabo, na versão de Lucas, é outra palavra que significa inimigo. As religiões cristãs tradicionais pretendem dar cidadania a esse personagem. Se duvidar, vão dar a ele CPF, RG, CEP, né? Nós, porém, sabemos que esse personagem é fictício, é apenas uma representação simbólica do mal, seja qual for a expressão em que ele se apresente. Então ele fala assim: aquele que saiu, aquela semente que caiu à beira do caminho e foi comida pelos pássaros, a pessoa ouve e não compreende. No tempo de Jesus, ele usa o verbo aqui, ouvir, né? Ouve. Por que ouve? Porque era o que acontecia na época. A mensagem escrita, por exemplo, era algo muito difícil, muito difícil. Os recursos para se escrever alguma coisa eram tremendamente difíceis. Há pessoas que pensam que quando Jesus estava falando, pregando, estava lá o Mateus com um caderninho, escrevendo, né, anotando o que ele falava. Isso é fantasia, isso não existe. Esses evangelhos que a gente tem aqui, isso foi escrito 30, 40 anos depois da morte de Jesus. Essas histórias circularam verbalmente, oralmente, durante décadas. E sofreram naturalmente alterações ao sabor do entendimento de cada um, da fantasia de cada um. Mas isso fica para uma outra hora. A questão básica é: ouve. Hoje nós poderíamos dizer assim: lê. Aqui, Livro dos Espíritos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia. Jesus disse: ouve e não compreende. Nós poderíamos acrescentar hoje aqui: lê e não compreende. Ou pior do que isso, não lê. Não lê porque não quer saber, porque não tem interesse nenhum em aprender. Então se torna um joguete e é influenciado por qualquer pessoa. Qualquer livro que é lançado, especialmente livro mediúnico, livro psicografado, as pessoas adoram livros psicografados. Se for um romance, então melhor ainda, fantástico. E dependendo do médium, nossa, aí então é que é fabuloso. Mas não conhecem a doutrina espírita. E o que acontece então? Estão sujeitas a receber qualquer tipo de informação. Como não dispõem de conhecimento para filtrar, aceitam tudo.
sem exame. É o que acontece dentro do movimento espírita. As pessoas vão criando fantasias, aqui e ali, lendo um romance, lendo outra coisa, pegando um comentário de alguém na internet. O sujeito diz assim: não, porque vai se aproximar da Terra um planeta que vem vindo não sei da onde, e vai projetar aqui uma radiação muito intensa, uma magnetização de qualidade muito alta, e isso vai transformar a humanidade terrena, os homens vão ficar melhores. Essas ideias absurdas, essas fantasias, essa coisa de tudo se passar por transferência, sem a participação efetiva da pessoa no seu processo de progresso, de melhoramento, de combate às paixões, às imperfeições, isso é uma coisa muito antiga. Essas coisas da teologia vem criando ao longo de todo o tempo. Com Adão e Eva já aconteceu isso. O que a teologia nos ensina? Adão e Eva pecam, toda a humanidade se torna culpada. O sujeito já nasce culpado, hoje, 2000 anos depois, 4, 6 mil anos depois, já nasce culpado. Vem Jesus, sofre o martírio da cruz, derrama o seu sangue, sacrifica-se pela humanidade, e a humanidade que crer nisso é salva. Tudo se passando assim, por transferência, porque até aqui eu não percebi a nossa participação em nenhum momento. O que nós fizemos nisso? Adão e Eva pecam, eu me torno culpado. Não fiz nada. Jesus vem, se sacrifica, eu me absolvo, me torno perdoado. Não fiz nada. E a nossa participação nisso? O Espiritismo nos ensina que o crescimento é tarefa nossa. Essa tarefa de melhorar-se, de progredir, de ir gradativamente se livrando das paixões, das imperfeições, melhorando o sentimento, aprimorando os desejos e assim por diante, é uma realização autônoma. Ela não pode ser heterônoma, como querem as religiões tradicionais. As religiões cristãs tradicionais se apresentam como salvadoras. O Espiritismo não. O Espiritismo nos propõe que cada um de nós deve, entre aspas, salvar-se a si mesmo, mediante um esforço de aprimoramento, de crescimento, a fim de libertar-se gradativamente, se tornando mais feliz paulatinamente. Então, essas questões todas estão muito bem apresentadas dentro da visão espírita. Diabo, portanto, é inimigo, Satã é adversário, maligno é tudo que há de mal, dentro e fora de nós. Estamos expostos a tudo isso. Lidar com isso adequadamente depende de nós. Então, ouve e não compreende, fica sujeito naturalmente. Lê e não compreende, não lê, não se interessa em aprender, fica exposto. Vai ouvir de tudo e vai ter que aceitar, porque não sabe distinguir, não sabe diferenciar. O problema da maioria, ou de grande parte das pessoas que compõem o movimento espírita, é olharem para o espiritismo como uma religião ortodoxa, tradicional, e quererem se comportar dentro do espiritismo como se comporta uma pessoa adepta de uma outra religião cristã tradicional, que acredita que, se ela for até o templo em determinados dias e horários, cumprir lá determinados rituais, ela já atendeu a todos os seus compromissos com Deus e está tudo certo. Uma grande parte dos espíritas age dessa maneira. Acha que vindo ao centro em determinados dias e horários e tomando um passe, está tudo certo. E se abstém, se recusa, muitas vezes, a conhecer a ciência espírita. O espiritismo é uma filosofia, é uma ciência que precisa ser conhecida, estudada. É esse conhecimento, é essa alavanca que facilita a compreensão, o esclarecimento, que protege a pessoa contra essas influenciações equivocadas e lhe dá
uma qualidade melhor, uma condição melhor para crescer. Mas a segunda parte, ou uma outra parte da semente, explica Jesus às pessoas, aos discípulos que haviam perguntado, caiu em terreno pedregoso. E ali a terra era muito rasinha. Então nasceu logo. Mas a raiz era pouco profunda. Quando o sol saiu, sol quente, a raiz quase inexistente, queimou. Quando ele vai explicar isso, ele fala assim: isso daí é quando a pessoa recebe a mensagem, é tocada por ela, a princípio até se entusiasma, fica empolgada, mas como não tem raízes profundas, surgindo as primeiras tribulações, as primeiras dificuldades, ou até mesmo perseguições, por causa dessa nova postura, dessa nova atitude, ela abandona. Abandona porque ela não tinha convicção nenhuma. Quantas pessoas vocês já viram? A gente ouve falar que era espírita e se tornou, sei lá o que, evangélico, sei lá o que. Quantas nós já ouvimos? E eu pergunto a vocês, essas pessoas foram algum dia espíritas? Será que algum dia elas estudaram a doutrina espírita? Será que elas algum dia entenderam a doutrina espírita? Esse é um problema. Com todo o respeito, todas as crenças são boas, desde que levem a pessoa a se melhorar. O propósito da religião, qualquer que ela seja, é melhorar a pessoa, aproximá-la de Deus. Se conseguir fazer isso, bom, está alcançando o resultado. Por que nós dizemos que o Espiritismo é eficaz? Porque esclarece, porque dá pontos de apoio, pontos de reflexão muito profundos, que atendem muitas vezes a questionamentos que cada um traz dentro de si, para os quais ainda não havia encontrado respostas. Agora, o Kardec foi muito claro a esse respeito. O Espiritismo não veio para aquele que está feliz na sua crença, satisfeito com ela, ou até mesmo com a sua falta de crença. Deixe-os sossegados. Deixe-os sossegados. Há pessoas, cada um está no seu devido espaço, no seu devido tempo, no seu devido momento. Então há pessoas que estão muito bem dentro daquela crença na qual ela se encontra. O próprio Chico Xavier, algumas vezes, perguntado a respeito por algumas pessoas, ele dizia: ó, minha filha, é melhor você ser uma boa católica do que uma má espírita. Continue lá. Se está feliz, continue lá, não é? O que acontece? Não tem raízes profundas. Chega, se empolga, se entusiasma. A gente está cansado de ver acontecer isso aqui. Nós temos trabalho. William, a nossa campanha Alta de Souza é um exemplo típico disso. Nós já tivemos 20, 30 pessoas trabalhando. Hoje a gente tem 8, 9. Chega com entusiasmo tremendo, começa com tudo. Você olha e fala: nossa, esse vai longe. E vai tão longe que você nunca mais vê o cara. Por quê? Porque não sabe o que está fazendo, não sabe, não tem base. A primeira dificuldade, o primeiro problema, a primeira adversidade, abandona. Ele não sabe o que ele está fazendo, para que está fazendo e a quem está servindo. Então não vai adiantar, não tem base. E a terceira porção de semente caiu em meio a espinheiros. E os espinhos cresceram e sufocaram. Bom, ele vai explicar isso e diz assim: é quando a pessoa até tem um pouquinho de terra ali, a semente até nasce. Mas ele diz assim: é quando a pessoa recebe a mensagem, a princípio até aceita, mas os cuidados do mundo, o fascínio das riquezas, os vários interesses outros, adquirem tal proporção na vida da pessoa, que ela relega a terceiro, quarto plano
àquela mensagem de ordem espiritual. As outras coisas assumem para ela uma proporção muito grande, de forma que sufoca o interesse espiritual. Ela não consegue compreender a magnitude do interesse espiritual, de forma que se sobrepõem, todos os outros interesses se sobrepõem aos interesses espirituais, e adquirem uma proporção enorme, tem um peso enorme, que sufoca qualquer possível iniciativa no campo espiritual. Então depende muito da ordem de valor que nós atribuímos às coisas, a ordem de prioridade que nós damos às coisas. Jesus falava sobre isso de uma forma muito interessante, muito clara. No mesmo Sermão da Montanha a gente tem, por exemplo, uma fala registrada de Jesus que diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mais ou menos assim, ou seja, se nós estabelecermos as prioridades na nossa vida de forma adequada, se nós atribuirmos os valores de forma adequada, tudo se encaixa, tudo encontra espaço e momento. Agora, se nós invertermos essa ordem, dando prioridade ao que é secundário, aquilo que é fundamental jamais terá espaço na nossa vida. Nós vamos sempre relegar para segundo ou terceiro plano aquilo que deveria merecer o primeiro, a atenção maior. Então o que acontece? Ele fala, o fascínio da riqueza, os cuidados do mundo, enfim, qualquer tipo de atração, de interesse de ordem material. É óbvio que nós temos que dedicar a nossa atenção a tudo isso. É óbvio. Nós temos que ajustar simplesmente. Não que as coisas sejam incompatíveis. É que no mesmo nível não dá para colocar. Como Jesus fala assim, não se pode servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a dois senhores, porque você vai adorar um e desprezar o outro e vice-versa. Ora, é óbvio, não dá para colocar no mesmo nível. Atribuir o mesmo grau de importância. Mas se nós soubermos atribuir o grau devido, a importância adequada a cada coisa, tudo se ajusta. Ela é incompatível. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Era uma figura de linguagem para estabelecer que o fascínio exercido pela riqueza, na maior parte das vezes, desvia a criatura dos objetivos espirituais, pelas facilidades que proporciona, pelas tentações que favorecem, e assim por diante. Mas não quer dizer que sejam incompatíveis. A questão básica é apenas ajustar o grau de prioridade que se dá a cada coisa. Se fizermos isso da forma correta, da forma adequada, tudo se encaixa, tudo encontra seu espaço, e nós podemos perfeitamente conviver com dinheiro, com riqueza, com poder, sem nos desviarmos dos interesses espirituais. E ele vai dizer, para finalizar, uma parte da semente caiu em terra boa e deu fruto. Só que aí é de se notar também ainda uma coisa: a 100 por 1, outra 60 por 1, outra 30 por 1. Ele usa 3 medidas, didaticamente, 3 medidas de proporção, para expressar que mesmo quando nós damos acolhida à mensagem do Evangelho, mesmo quando nós damos acolhida, terra boa no caso, isso se dá de diferentes maneiras, nós não somos iguais. Ele usou 3, de uma forma didática. Ele podia ter dito assim, se fosse hoje, temos mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas. Ele poderia ter dito assim, produziram fruto de 7 bilhões de maneiras diferentes. Porque cada um de nós
recebe, compreende, absorve de uma maneira e dá um tipo de resposta, de acordo com a compreensão que teve, com a disposição que tem, com a vontade que tem. Não é assim? Então deu fruto. Deu fruto significa receber, é o que ele vai dizer na explicação. É o coração aberto, o coração receptivo ao ensinamento, que aproveita o ensinamento, que dá atenção ao ensinamento e procura empregar os melhores esforços no sentido de transformar esses ensinamentos em resultados, em atos. É claro que isso vai se dar nas mais diferentes proporções. Você vai fazer de um jeito, eu vou fazer de outro, todos, cada um vai fazer do seu modo. Vai dar o tipo de resposta na proporção, na intensidade que conseguir, ou que quiser, não é? E aqui é interessante notar um detalhe. Em Mateus e Marcos, a gente tem essa narrativa assim: 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Lucas, o Evangelho de Lucas diz assim: caiu em terra boa e deu fruto. Ponto final. Não tem esse detalhe. Uma curiosidade apenas, para aqueles que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus às vezes provavelmente se esquece de alguns detalhes. Então num lugar tem, no outro não tem. Isso aí são detalhes que a gente precisa levar em consideração. Maligno aqui, Satanás lá, diabo lá, e assim por diante. Existem inúmeras diferenças nas versões apresentadas pelos evangelhos. Se nós os lermos efetivamente, de forma independente, não achando de antemão que todos eles contam a mesma história, nós vamos perceber que há inúmeras e marcantes diferenças entre as narrativas. O que aconteceu quando Jesus ia para a crucificação, o que aconteceu depois, quando alguém foi lá e descobriu que o túmulo estava vazio, o modo como Judas morreu, está narrado de forma diferente. Um diz que ele se enforcou, outro diz que ele estufou, explodiu. Leiam, vocês vão ver. É a palavra de Deus. Deus às vezes provavelmente se engana, e num lugar ele fala uma coisa, em outro lugar ele fala outra. Para finalizar, isso eu estou brincando, viu? É bom deixar claro, né? Para finalizar, aqui, aí é aquilo que eu já comentei. Em Lucas está de um jeito, Marcos está de outro, tal. Muito bom. Essa mensagem que eu vou finalizar aqui a nossa palestra de hoje é assim: no item 10 aqui do Evangelho, nesse mesmo capítulo, temos essa mensagem: o homem no mundo. Um espírito que não deu o nome, um espírito protetor, que ela havia sido recebida na cidade de Bordeaux em 1863. E essa mensagem é fantástica no sentido de mostrar que ninguém precisa ficar querendo parecer santo, nada disso. Ele fala: você está no mundo, você tem que viver como uma pessoa do mundo. É claro, tenta viver da melhor maneira possível, mas você tem que se ajustar ao mundo que você vive. Eu destaquei um pedacinho ou dois aqui, ó. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Nós muitas vezes pedimos aos espíritos amigos, ao anjo guardião, etc., auxílio. Mas ele alerta o seguinte, ó: faça com que o seu coração esteja receptivo a isso. Como eu disse antes, no tocante às influenciações espirituais, boas ou más, todos nós temos aquele espírito protetor de grau maior, de uma ordem superior à nossa, que a doutrina espírita chama de anjo da guarda, anjo guardião. Todos. E ele necessariamente é um espírito de uma ordem superior à nossa. Então, nós temos que aprender, temos que nos esforçarmos um pouquinho no sentido de conseguir encontrar com ele uma sintonia maior, tentar ouvi-lo
um pouco mais, porque ele vai falar na nossa consciência, se nós estivermos atentos. É o que ele está alertando aqui. Agora vejam esse pedacinho aqui para concluir. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Não precisa querer ficar vivendo uma vida de santidade. Porque não pode isso, não pode aquilo. Não precisa nada disso. Viver no mundo, mas olha o que ele vai dizer: basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo da alma, ou a sua proteção, para que obtenhais êxito no início de alguma coisa, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Aí sim, fazer tudo com um propósito bom, pensamento bom, atitude, o ideal seja bom, mas não precisa ficar com arroubos de santidade, de proibição isso, proibição daqui, aquilo. Não há nenhuma necessidade. Nós vivemos na terra, é isso que ele está querendo dizer aqui. Temos que nos ajustar aqui, como o Cristo falou: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Essa é a prioridade. Agora, o resto se acerta, o resto se ajusta. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos nós. Muito obrigado.